Olá, fera! Estamos aí retomando mais uma aula do Jaboatão Prepara. Eu sou o professor Everton Silvestre e vou trabalhar com vocês a resolução de algumas questões do IFPE de língua portuguesa. Sejam bem-vindos à aula de hoje. Bom, pessoal, na última aula eu deixei aqui para vocês uma questão desafio. Essa questão vai ser respondida agora, tá? Vocês devem lembrar que a gente trabalhou na aula passada com aquela parte de morfologia, sintaxe, né? Os elementos da classificação morfológica das palavras e as funções. A questão que eu deixei como desafio foi essa aqui. Vamos para o slide. O vocábulo li, em negrito, no texto 10, refere-se a... Então, nós tínhamos 5 opções, né? Que é diferente, preconceito e que, alguém e grupo social, diferente e preconceito, e NDA, que significa nenhuma das alternativas. A gente, voltando para o texto, vai perceber que esse li, por ser pronome oblíquo, né, refere-se ali ao objeto. E a gente vai retomar o item C, alguém e grupo social. Resolvida a nossa questão desafio, vamos agora para o capítulo de hoje. Vamos iniciar a resolução das questões do capítulo 2. Vamos trabalhar, mais uma vez, com a classe de palavras, né, substantivos, adjetivos, numerais, os empregos e os sentidos. Então, vamos seguindo adiante aí para o texto 1. Hoje iniciaremos com um texto intitulado Ana Dragão. Vamos aí para o slide e acompanha comigo a leitura. Ana Dragão. Conheci Ana Dragão neste mundo de surpresas terríficas, no dia em que veio à escola pedir-me a intercessão para conseguir vaga para a filhinha de uma sua protegida. Era um comentado mito de força e persistência, o terror admirado da favela em que morava, viúva de bandido morto com 16 tiros e muitas facadas. Pois essa bela mulher não merecia o nome que tinha. Era despachada e um tanto arrogante. Falava laconicamente e olhava muito, mas era bonita lá nos seus 38, 40 anos. Consegui com a diretora a vaga pretendida e Ana Dragão me fez uma promessa. Ia me trazer um presente assim que pudesse. De uma certa maneira, seu jeito decidido e uma nesga de caráter que deixou entrever na relação imediata que estabelecemos, me fizeram gostar dela e aguardar, confiante, o presente. A filha da protegida era uma coisinha pequena, parda e tímida, que logo procurei pôr à vontade. Ana não vi mais. Para meu desapontamento, ela não cumpriu o prometido. Morreu assassinada 2 dias depois de sua visita à escola. Bom, pessoal, depois da leitura desse texto, né, que leva a gente aí à reflexão sobre a violência nas grandes cidades e nas favelas, a gente sabe que isso não é de hoje, né, vem acontecendo há muito tempo. A gente vai agora partir para a questão, tá? Bom, considere as afirmações abaixo, observando as palavras destacadas. Nós temos o destaque feito aí sempre entre aspas, tá? Algumas vezes pode vir sublinhado, outras vezes em negrito, mas aqui está entre aspas. Item 1. As ocorrências do conectivo em que se equivalem semanticamente. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. A gente tem na linha 2 aí do texto, no dia em que veio à escola, e temos lá mais um pouquinho abaixo na linha de número 6, favela em que morava. Observe que no primeiro em que, a gente está falando no dia em que veio à escola, da ideia de tempo, pessoal. No segundo em que, a gente está falando da favela em que ela morava, da ideia de lugar. Então, apesar da construção ser idêntica em que, a gente vai ter um momento falando de lugar e outro momento falando de tempo, né? Então, as referências, né, desse em que não são equivalentes semanticamente, ou seja, elas não são iguais, são sentidos diferentes. Olha o item 2. Os determinantes sua protegida e da protegida possuem o mesmo referente. Bom, pessoal, para a gente resolver isso aí, vamos dar uma olhadinha aqui nessa primeira etapa do texto. A gente encontra aí, veio à escola pedir-me intercessão para conseguir vaga para a filhinha de uma sua protegida. O termo sua dá a ideia de que a protegida é da Ana Dragão. Então, neste caso, o referente aqui é a própria Ana Dragão, a protegida é dela. Mais adiante, a gente encontra já na segunda coluna aqui, ó, a filha da protegida. Opa, agora não tenho mais sua protegida, eu tenho da protegida. A filha é da Ana? Não, a filha da protegida é da Ana. Então são sentidos diferentes.
Na primeira, eu estou me referindo à protegida da Ana, o meu referente é a Ana. E na segunda, a filha da protegida. Então, estou me referindo à protegida, ok? Então, o item 2, a gente também vai descartá-lo aí, porque não é verdadeira essa resposta, né? Olha o item 3. Assim, uma dica para vocês, ó, dá para fazer por eliminação. A gente já excluiu 1 e 2, então dá para a gente ter uma noção de que provavelmente a letra C é a nossa resposta, porque a gente só vai ter ela que não contém 1 e 2, confirmando aí ó, o item C. Só por desencargo, vamos conferir o 3 e o 4. As formas verbais conheci e veio podem ser substituídas por conhecera e viera. Tanto conhecera quanto viera são elementos que dão ideia de pretérito, passado. Então, realmente, não vai comprometer o entendimento do texto. A gente vai continuar entendendo o texto porque são formas de fazer o passado. Ou pretérito perfeito, ou então pretérito mais que perfeito, quando eu emprego conhecera e viera. Tá? E para fechar o nosso resultado, o item 4. Ó. O período, assim que pudesse, estabelece uma relação semântica de temporalidade. Olha o vocabulário, fera. Olha o vocabulário. Semântica significa o quê? Sentido. Então, o que a gente vai ter que avaliar aí, pessoal? Essa palavrinha semântica já deixa claro para a gente que não é uma questão apenas de gramática, mas é uma questão que se trabalha com o sentido, ou uso do termo gramatical. Então, assim que pudesse, dá uma relação semântica de temporalidade, exato. Assim que pudesse dar a ideia de tempo, fechando aí o nosso gabarito, ok? Vamos agora para a questão seguinte, pessoal. Olha a questão 2, ainda sobre o texto da Ana Dragão. Vamos lá para o slide. De acordo com o texto, são características de Ana Dragão, exceto... Volta lá para o texto, pessoal, e dá uma olhadinha no seguinte. Era um comentado mito de força e persistência, um terror admirado da favela em que morava. Então nós temos aí já algumas características da Ana Dragão. Mito de força e persistência e um terror admirado. É até meio contraditório, né? Isso aí, mas faz parte do texto. Então vamos lá. São características da Ana, exceto a persistência, a timidez, a beleza, a franqueza e a determinação. O que é que não é característica da Ana aí? A gente poderia voltar ao texto e ver que em outro momento o Elírico fala a respeito da beleza da Ana Dragão. Ela tinha esse nome, mas não parecia um dragão, não era uma mulher feia, era uma mulher bonita. Ele até fala entre os seus 38 e 40 anos. Então a única característica que não diz respeito à Ana Dragão, pessoal, é a timidez. A Ana era uma pessoa muito importante na comunidade, e ela insistia para conseguir as coisas, como ela foi lá pedir a vaga para a filha da protegida. Era uma mulher bela, era uma mulher franca e era uma mulher determinada. Tudo isso aí a gente consegue ver fazendo leitura do texto. Tranquilo? Bom, essa questão a seguir, a gente vai ter aí a avaliação de 5 itens para fazer. É uma questão trabalhosa, então requer bastante atenção para a gente poder acompanhar o raciocínio. Mais uma vez, ainda é uma questão falando do texto na Dragão. Vamos lá, para o slide. Sobre os elementos sintáticos semânticos, é correto afirmar. Pessoal, elementos sintáticos semânticos, tá? Estou falando de função sintática, as palavras na construção do sentido do texto, e semântico da ideia de sentido. Então aí é o casamentozinho, né, entre palavra e sentido, ok? Vamos voltar para cá. Item 1. O que é correto afirmar, né? Os elementos coesivos grifados em mas era bonita lá nos seus 38, 40 anos. Indicam o primeiro, oposição, o segundo, coloquialmente, tempo. Questão muito boa essa, porque, vê só, mas era bonita está indo de encontro ao nome que se deu, né? Ana Dragão. Ele disse, ela não merecia esse nome, né? Ela era bonita, então esse mais aí dá a ideia de oposição. Está correto até então aí. O segundo termo, que é o lá, ele está coloquialmente dando ideia de tempo. Veja que a construção da oração é a seguinte. Lá nos seus 38 anos. Então esse lá, apesar de no geral dar a ideia de lugar, aqui ele está fazendo uma referência temporal mesmo. Ele está situando Ana Dragão no tempo com relação à sua idade. Então lá nos seus 38, 40 anos, dá uma ideia de tempo, confirmando aí esse item 1 como verdadeiro. Se você for um fera bem ligado, já vai poder eliminar aqui ó, os itens que não contêm o 1. Dá para a gente tirar aqui o D e dá para a gente tirar o B. Ficando aí ó, A, C e E. Vamos dar uma olhadinha no item 2. Os termos referenciais um presente nas linhas 13 e 14 e o presente na linha 18 determinam o vocábulo presente, o qual retoma o sintagma nominal Ana Dragão. Gente,
No slide, essas linhas se alteram, porque a diagramação é diferente. Na apostila de vocês, os números são outros, tá? Mas batem com a referência. Então vamos lá, linhas 13, 14 e linha 18 do meu slide. Ele diz aqui que os termos um presente e o presente retomam o sintagma Ana Dragão. Vamos a ela, lá o texto, né? Então, pessoal, a gente vê aqui no terceiro parágrafo, olha só. Consegui com a diretora a vaga pretendida e Ana Dragão me fez uma promessa, ia me trazer assim que pudesse. Um presente, né? Ia me trazer um presente assim que pudesse. Já aqui, ó, do outro lado, nós encontramos o seguinte. Me fizeram gostar dela e aguardar confiante o presente. Então, agora indo para a questão, olha só o que a gente tem lá no enunciado, no nosso item, né? A gente encontrou o seguinte. Os termos um presente, na linha 13 e 14, e o presente determinam o vocábulo presente. Ok, a gente tanto tem um fazendo referência à palavra presente, quanto o fazendo referência à palavra presente. O qual retoma o sintagma nominal Ana Dragão. Aí a gente vai ter que parar um pouquinho para pensar. Retoma o sintagma nominal Ana Dragão. Se o elemento faz referência a presente e presente é um nome, a gente vai ficar aí com a pulga atrás da orelha. Porque a referência não está sendo direta para Ana Dragão. A relação é entre o artigo um, que é indefinido, com o nome presente, e o artigo o definido com o nome presente. Então, eu vou deixar esse item 2 aí em aberto, tá bom? Vamos fazer por eliminação. Olha o 3. As expressões mito de força e persistência, na linha 5, e nesga de caráter, na linha 15, têm valor denotativo. Pessoal, nem sempre a gente tem todo o conhecimento do vocabulário que é usado na prova. Por isso que a gente sempre estimula, né, os alunos a lerem bastante, se acostumarem com palavras diferentes. E quando encontrar uma palavra nova, procura saber o que é. Hoje em dia você sempre tem um celular à mão, dá uma olhadinha, busca algo de novo para o teu vocabulário, para acrescentar isso aí, tá? Então, a palavra nesga, que é associada ao termo caráter, nesga é um tipo de tecido, um pedacinho de tecido. Então, assim, é um sentido conotativo, não denotativo, é um sentido figurado, tá? Quer dizer que ela demonstrava ali caráter, ok? Portanto, como ele fala em valor denotativo, a gente já pode eliminar 3, porque aqui a gente tem conotação e não denotação. Portanto, a gente já fica aí, ó, com esses itens. O item 2 é verdadeiro, né? Não, perdão, o item 1 é verdadeiro, então a gente já eliminando 3 aí, ó, dá pra gente eliminar mais uma. Não, ainda não. Vamos resolver agora no item 4, né? Olha só, os conectivos grifados em que deixou entrever na relação imediata que estabelecemos. nas linhas 16 apresenta a mesma função. Bom, gente, aqui não saiu o grifo, né? Mas é em relação ao que? O que está presente aqui 2 vezes, certo? E eles deveriam estar grifados. Então a gente percebe o seguinte, que deixou entrever na relação é uma conjunção integrante, né? Ele vai unir aí as duas orações num período composto. E o outro ali, ó, na relação imediata que estabelecemos, relação imediata a qual estabelecemos, é um pronome relativo. Então aí eu vou ter uma oração adjetiva e uma oração subordinada substantiva. Logo, não dá para a gente dizer que eles apresentam a mesma função sintática. Um deles é conjunção subordinativa integrante e o outro é pronome relativo. Agora o item 5. O conectivo destacado em pois essa bela mulher não merecia o nome que tinha, linha 8, se deslocado para o final do parágrafo, apresenta um valor explicativo. O conectivo que deveria estar destacado é o pois, né? Então seria assim, essa bela mulher não merecia o nome que tinha, pois. Esse pois no final, né, após o verbo, ele não tem valor explicativo, ele tem valor conclusivo. Logo a gente chega à nossa resposta confirmando que apenas os itens 1 e 2 estão verdadeiros, certo? A gente aqui vai ver o seguinte, ó. Quando ele aplica aqui, ó, o qual retoma o sintagma nominal no dragão, eu deixei em aberto já para chamar a atenção de vocês pelo seguinte. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Olha só, a gente encontra um presente, né? E depois a gente encontra o presente. Mas ambas as construções estão referentes àquilo que a Ana Dragão iria trazer. Um presente foi prometido pela Ana e o outro presente, o presente, né, em si que não veio, é o presente da Ana, certo? Então o sintagma é uma construção maior que tem um elemento núcleo. Esse elemento núcleo, apesar dos termos o e uma dirigirem-se a presente, eles fazem referência ao elemento sintático lá atrás, que é a Ana Dragão, que é ela quem viabilizaria ali
a chegada dos presentes, né? Bom, seguindo aí então, vamos agora ver o texto 2. O texto 2, como vocês podem ver, é escrito em versos, né? Então a gente já sabe que não se trata de um texto em prosa, provavelmente um poema. Olha só o nome, Receita de Acordar Palavras. Palavras são como estrelas, facas ou flores. Elas têm raízes, pétalas, espinhos. São lisas, ásperas, leves ou densas. Para acordá-las, basta um sopro em sua alma e, como pássaros, vão encontrar seu caminho. Rosiana Murray. Então vejam aí que nós temos um poema, né? Muito bonito, inclusive, que fala sobre as palavras em si. Certamente do próprio fazer poético, né? O título é Receita de Acordar Palavras. E aí a gente pode brincar de novo naquela história que eu já havia mencionado na aula anterior, da intergenericidade, né? Receita, em geral, é um gênero que vai colocando ali ingredientes, modo de preparo, né? Aquela característica injuntiva. E aqui é como se ela estivesse dizendo o que é que tem que ser feito para acordar as palavras. Então tem um pouco de injunção nessa tipologia, mas na verdade é um poema, tá? Bom, vamos aí para a questão. No verso, para acordá-las, basta um sopro. O pronome sublinhado retoma o seguinte termo citado anteriormente. Então eu tenho o las aqui, né? Sublinhado em negrito. E eu quero saber se esse las está retomando estrelas, facas, flores, palavras ou raízes. Vamos dar uma olhadinha lá? Palavras são como estrelas, facas ou flores. Elas têm raízes, pétalas, espinhos. São lisas, ásperas, leves ou densas. Tudo isso se fala sobre as palavras, né? Para acordá-las, basta um sopro em sua alma. Então, o meu referente, desde o princípio, são as palavras. Eu comparei as palavras a outros itens aí, mas o referente são as palavras. Então, o lá está retomando, ó, palavras, ok? Vamos seguindo aí para o próximo texto. É um poema também, um pouquinho extenso. A gente vai ler um fragmento dele, tá bom? Brasil de cima e Brasil de baixo. Meu compadre Zé Fulô, meu amigo e companheiro, faz quase um ano que eu tô neste Rio de Janeiro. Eu saí do Cariri, imaginando que isto aqui era uma terra de sorte. Mas fique sabendo tu que miséria aqui no sul é esta mesma do norte. Tudo que procuro acho, eu pude ver nesta crita, que tem o Brasil de baixo e tem o Brasil de cima. Brasil de baixo, coitado, é um pobre abandonado. O de cima tem cartaz. Um outro é bem diferente. Um do outro é bem diferente. Brasil de cima é para frente. Brasil de baixo é para trás. Aqui no Brasil de cima não há dor nem indigência. Reina o mais suave clima de riqueza e de opulência. Só se fala de progresso, riqueza e novo processo, de grandeza e produção. Porém, no Brasil de baixo, sofre a fêmea e sofre o macho, a mais pura privação. Brasil de cima festeja com orquestra e com banquete, de uísque, dreia e cerveja. Não tem quem conte os rodete. Brasil de baixo, coitado, vê das casas despejado, homem, menino e mulher, sem achar onde morar, porque não pode pagar o dinheiro do aluguel. No Brasil de cima, anda as trombetas em harto som, espalhando as propagandas de tudo aquilo que é bom. No Brasil de baixo, a fome maltrata, fere e consome, sem ninguém lhe defender. O desgraçado operário ganha um pequeno salário que não dá para viver. Enquanto o Brasil de cima fala de transformação, indústria, matéria-prima, descobertas e invenção, no Brasil de baixo existe o drama penoso e triste da negra necessidade. É uma coisa sem jeito e o povo não tem direito nem de dizer a verdade. No Brasil de baixo, eu não vejo nas pontas das pobres ruas o descontente cortejo da criança quase nua. Vai um grupo de garoto faminto, doente e roto, mode caçar o que come onde os carros põem o lixo. Como se eles fossem bicho sem direito de viver. Estas pequenas pessoas, estes fios do abandono, que vive vagando à toa como objeto sem dono, de maneira que horroriza, deitado pela marquisa, dormindo aqui e acolá, no mais penoso relaxo, é deste Brasil de baixo a classe dos marginar. Meu Brasil de baixo, amigo,
para onde é que você vai nesta vida de mendigo que não tem nem mãe nem tem pai? Não se aflija, nem se afobe, o que com o tempo sobe, o tempo mesmo derruba. Talvez ainda aconteça que o Brasil de cima desça e o Brasil de baixo suba. Patativa do Assaré, pessoal. Poeta popular que traz aí, né, essa reflexão sobre um problema antigo do nosso país, a desigualdade social, né? Vamos seguindo aí para ver como é que a questão se comporta. Olha só, foca no slide. Questão 5. No que diz respeito às conjunções coordenativas grifadas nos versos, porém, no Brasil de baixo, sofre a fêmea e sofre o macho, sem achar onde morar, porque não pode pagar, não se aflija nem se abofe. É correto afirmar que estas exercem, respectivamente, os seguintes valores semânticos. Então, pessoal, porém, ideia de adversidade, né? Ideia contrária. O outro ali, ó, sofre a fêmea e sofre o macho, esse I aí é conjunção aditiva da ideia de soma. Sem achar onde morar, porque não pode pagar. Então veja que aqui se justifica, né? A causa pela qual a pessoa não pode pagar. É uma explicação. E logo em seguida, ó, não se aflija nem se abofe. Esse nem aí já demonstra pra gente a ideia de adição. Nem uma coisa e nem a outra. Chegamos então à nossa resposta. Adversidade, adição, explicação e adição novamente. Aqui, ó, em adversidade, vocês podem entender também como oposição, certo? São períodos coordenados, ou seja, sintaticamente independentes. Assunto aí de outra aula nossa. Vamos seguindo. Música, divina música, texto 4. Tanto duvidaram dele, da teoria daquele jovem gênio musical, que ele resolveu provar para si mesmo, empiricamente, a teoria de que não existem animais selvagens, que os animais são tão ou mais sensíveis do que os seres humanos, e que são sensíveis, sobretudo, ao envolvimento da música, quando esta é competentemente interpretada. Por isso, uma noite, esgueirou-se sozinho por dentro do jardim zoológico da cidade e, silenciosamente, se aproximou da jaula dos orangotangos. Começou a tocar baixinho, bem suave, a sua magnífica flauta doce, ao mesmo tempo em que abria a porta da jaula. Os macacões quase que não pestanejaram. Se moveram devagarinho, fascinados, apenas para se aproximar mais do músico e do som. O músico continuou as volutas de sua fantasia musical, enquanto abria a jaula dos leões. Os leões, também hipnotizados, foram saindo, pé ante pé, com o respeito que só têm os grandes aficionados da música. E assim, a flauta continuou soando no meio da noite, mágica e sedutora, enquanto o gênio ia abrindo jaula após jaula e os animais o acompanhavam, definitivamente seduzidos, como ele previra. Uma lua enorme, de prata e ouro, iluminava os jacarés, elefantes, cobras, onças, tudo quanto é animal de Deus ali reunido, envolvidos numa sinfonia improvisada no meio das árvores, até que o músico, sempre tocando, abriu a última jaula do último animal, um tigre, que mal viu a porta aberta, saltou sobre ele, engolindo o músico e a música. A flauta doce de quebra. Os bichos todos deram um ó de consternação. A onça, chocada, exprimiu o espanto e a revolta de todos. Mas Tigre era um músico estupendo, uma música sublime. Por que você fez isso? E o tigre, colocando as patas em concha nas orelhas, perguntou: hã? O quê? O quê? Fala mais alto, pô! Então nós temos aí, pessoal, mais um texto interessante, né? Uma fábula. Está aí na obra Fábulas Fabulosas, do M. Fernandes. Vamos seguir aí para a questão. Leiam os seguintes trechos do segundo parágrafo. Começou a tocar baixinho, bem suave, a sua magnífica flauta doce e se moveram devagarinho, fascinados. Com relação às palavras grifadas, baixinho e devagarinho, a utilização do diminutivo indica intensidade, afetividade, tamanho, depreciação ou polidez. Bom, pessoal, acho que vocês perceberam até mesmo na minha leitura, né? Eu li assim, ó,
devagarinho, baixinho, né? Então nós temos aí exemplos de intensidade. A intensidade aí é que nos mostra, né, a moderação, tanto do movimento, ele moveu-se devagarinho, quanto também do toque da flauta, tocou baixinho. Gente, só um adendo aqui, né, um acréscimo aí de informação. A fábula, pessoal, para quem não está lembrado, é aquele gênero em que nós temos um texto narrativo, certo? E os personagens, em geral, são animais, né? Animais que falam. Tem aquela história do encantamento, né? Coisas inanimadas que são personificadas, ou seja, a gente dá vida e no caso, comportamentos humanos para elementos não humanos, né? No caso aqui, os animais que conversam entre si no final, quando o flautista é devorado. Vamos seguindo aí. Olha a questão 7 agora. Analise as afirmativas abaixo sobre as formas verbais empregadas no terceiro parágrafo do texto 4. Então eu tenho aí proposições, né, de 1 até a 5 e a gente vai analisar aí como é que elas se comportam. Primeira proposição. No primeiro período, aí está aí entre aspas, né? O músico continuou as volutas de sua fantasia musical enquanto abria a jaula dos leões. O verbo continuar e abrir, embora conjugados em tempos diferentes, porque a gente viu lá que tá continuou e depois abria, né? Estabelecem ações concomitantes, relação estabelecida pela conjunção enquanto. O que seriam ali ideias concomitantes, né? Ações concomitantes. Ele fazia uma coisa ao mesmo tempo que fazia outra. Então, o músico continuou as volutas, ou seja, ele estava tocando ainda enquanto abria a jaula. Ok. Item 1 tranquilo aí pra gente. Vamos para o item 2. Os leões, também hipnotizados, foram saindo. A locução verbal, que está aí destacada, né? Foram saindo, grifada, indica uma ação passada prolongada, repetida e com limitação e com limites imprecisos. Olha só, pessoal, quando se fala aí, os leões hipnotizados foram saindo, a gente realmente vê uma ação do passado, né? Tem um certo prolongamento, e ele fala aí também repetida e com limites imprecisos. Essa ideia de repetição não fica tão clara, né? Porque na verdade o que está acontecendo é a saída do leão. Saiu um, saiu outro, mais um. Então os leões foram saindo, tá? Segura aí o item 2. Vamos ver o 3. O respeito que só tem os grandes aficionados da música, o verbo ter marca uma ação pontual ocorrida no passado contínuo, né? Das ações descritas no terceiro parágrafo. Pessoal, o que é o passado contínuo, né? Que ele coloca aqui pra gente. É quando você vê uma ação que ela é recorrente. Então, quando eu leio o respeito que só tem os grandes aficionados pela música, eu vejo que o verbo ter, ele está conjugado aí no presente do indicativo. Apesar do texto trazer ações do passado, mas a colocação do verbo aí está no presente, né? Falando que os aficionados ainda hoje têm pela música. E ele compara esses aficionados com os leões, né, que foram saindo de forma respeitosa. Então aqui a gente está falando do emprego do verbo no presente. Tá? Olha o item 4. A forma verbal acompanhavam, os animais o acompanhavam, indica uma ação consumada, momentânea e delimitada temporalmente, e sem qualquer relação com outro tempo passado. Gente, acompanhavam, né, e acompanhavam novamente. Indicando uma ação consumada? Não, pessoal. Quando a ação está consumada, a gente vai conjugar o verbo no pretérito perfeito do indicativo. Então, eu teria dito acompanhou, né, nos dois casos. Mas aqui eu estou usando acompanhavam. Então, essa terminação avam, ela dá a ideia de pretérito imperfeito, ou seja, uma ação recorrente, tá? Que acontecia ali com certa frequência. Então, os animais não estavam saindo aos pouquinhos, cada grupo de animais que vinha acompanhava. Então, por isso, eles acompanhavam. Foi recorrente, foi mais de um grupo de animais. Beleza? E o item 5, para a gente fechar a nossa avaliação. No final do parágrafo, os animais o acompanhavam, definitivamente seduzidos, como ele previra. A forma verbal grifada foi escolhida para retomar uma previsão feita pelo músico no início da história, indicando assim
uma ação anterior às outras já narradas. Aí, pessoal, é o que a gente chama de pretérito mais que perfeito. É quando o verbo tem essa terminação aí, previra, né? Que dá uma ideia de uma ação passada anterior a uma outra ação já passada, certo? Chegamos então aí à nossa resposta, o item C. Tanto os itens, né, 1, 2 e o 5 estão verdadeiros. Só para a gente bater aqui o martelo, a gente vê que o item 4 está errado porque ele fala de uma ação consumada, tá? Se fosse consumada, seria pretérito perfeito, então seria acompanhou e não acompanhavam. E o outro item que foi eliminado aí foi o item de número 3, né? O item número 3, ó, ele foi eliminado pelo seguinte. O verbo ter marca uma ação pontual ocorrida no passado. Não, gente. O verbo ter está na forma do presente, por isso que ele foi aí, esse item foi eliminado. Chegamos então à resposta da gente, item C, 1, 2 e 5. Tranquilo? Vamos aí agora à questão seguinte, né? Questão 8, né? Estávamos na 7, vamos para 8. O texto aqui agora, pessoal, trata-se de uma charge. Dois garotos ali, né? Aparecem na imagem e a gente vai ter que fazer uma leitura um pouquinho diferente da habitual. Quando se trata de textos não verbais, ou no caso aqui um texto multimodal, né? Porque ele tem a parte verbal e a parte não verbal. Deixa eu lembrar isso aqui para vocês. Olha só. Quando um texto utiliza palavras, esse texto é chamado de texto verbal. Porque verbal dá a ideia de palavras. Tanto eu falando aqui agora com vocês, ou até mesmo o que aparece escrito, mostram para a gente exemplos de textos verbais. Os textos não verbais são aqueles que não utilizam palavras. Por exemplo, uma placa de trânsito. Às vezes aparece ali uma placa com um desenho e você reconhece que é o desenho de uma lombada, ou você reconhece ali os bonequinhos atravessando, que é um momento de travessia, aquela plaquinha que indica proibido ultrapassar, são dois carrinhos um lado do outro. Então, assim, aquela enfermeirazinha que bota a mão aqui, ó, impedindo o quê? Silêncio para você. Textos não verbais. O que ocorre é que aqui a gente tem um texto multimodal, ou seja, eu tenho a presença do verbal no que está escrito e do não verbal. Portanto, a minha leitura não pode ser apenas do que está escrito. Eu tenho que ler o texto como um todo. A imagem também conversa comigo, que sou leitor. Então vamos à leitura do todo aqui. O primeiro menininho, você observa que ele está bem vestido, né? Ele tem sapatos, ele tem bermuda, ele tem uma camiseta. Já o segundo menino, você vê que a aparência dele não dá para comparar com o primeiro, né? No segundo menininho a gente tem um menino carente, de pés no chão, a bermuda rasgada, sem camisa. E aí a gente vai agora para o texto verbal. O primeiro diz assim: mãe, quando começa o período do jejum? E o segundo diz: mãe, quando termina o período do jejum? Numa leitura analítica, a gente consegue perceber que um deles, que tem a comida sempre em casa, vai fazer um jejum, provavelmente por algum ritual voltado aí para a questão religiosa. Enquanto o outro menininho ali, ele não tem comida, ele quer saber quando termina o jejum. Porque pelo fato dele não ter comida em casa, o jejum dele é sempre. É diferente do outro que tem a opção de parar a alimentação de acordo com o seu desejo, né? Bom, então vamos aí para a questão agora. Questão 8. Em relação aos aspectos gramaticais presentes no texto 5, julgue as afirmativas e, em seguida, marque a alternativa correta. Vamos lá, vamos avaliar o item 1. A vírgula presente em ambas as orações é utilizada para isolar o vocativo. Gente, o que é o vocativo? Vocativo é um chamamento que você faz dentro do seu texto. Então, quando você está conversando com alguém, por exemplo, se tivesse alguém aqui falando comigo e dissesse assim: olha, Everton, você viu a notícia que saiu ontem? No momento em que essa pessoa falou: olha, Everton, esse Everton é um chamamento. Ele está me chamando para participar do discurso. Isso a gente chama de vocativo. Realmente o vocativo deve vir isolado entre vírgulas. Então aqui observem que os dois falam mãe, e quando eles dizem mãe, a palavra mãe está ali isoladinha com a vírgula. Confirma aí, esse item é verdadeiro, galera. Ao falar mãe, a gente está isolando um vocativo, tá? Cuidado para não confundir vocativo com aposto, que aposto é quando a gente tem uma explicação, né? Às vezes tem vários tipos de aposto, mas em geral o aposto ele também vem entre vírgulas e ele tem um valor explicativo. Aqui não, aqui é o chamamento, tá? O chamamento é vocativo, ok? E tem um verdadeiro. Olha o item 2. O termo jejum, por ser invariável,
não pode ser pluralizado em nenhuma situação, sob pena de que seja desrespeitada a norma gramatical. O termo jejum, pessoal, é um substantivo, tá? Os substantivos são palavras variáveis, ok? E aqui ele fala que é invariável. Então, muito provavelmente, esse item 2 ele é falso, tá? Vamos ver o item 3. Em ambas as orações, o sujeito aparece após o verbo. Vamos dar uma olhadinha no texto novamente. Quem é que é o sujeito, pessoal? O sujeito é quando depende muito da voz passiva que está na oração. Se a voz é ativa, o sujeito está praticando, né, a ação verbal. Se a voz é passiva, ele vai sofrer a ação verbal. Relendo aqui, a gente encontra o seguinte. Mãe, quando começa o período do jejum? E do outro lado, mãe, quando termina o período do jejum? Ele quer saber, então, aqui no caso, quando é que o jejum começa e quando é que o jejum termina. O período do jejum aí é o nosso sujeito. Ele vai começar ou ele vai terminar. Dessa forma, quando ele fala aqui pra gente, em ambas as orações, o sujeito aparece após o verbo, isso daí é uma verdade, né? Porque ele pergunta assim, quando termina o período do jejum? O sujeito está vindo depois do verbo. Vamos aí para o item 4 agora. As duas exclamações ao final da fala da segunda personagem denotam que seu discurso apresenta maior carga emocional se comparado ao da primeira. A gente tem aqui, ó, somente a pergunta do primeiro menino e aí eu tenho só uma interrogação, tá vendo? Já que no segundo eu tenho interrogação e duas exclamações, o que dá realmente uma ênfase aí no discurso, né? O coitado não aguenta mais passar fome. Então por isso que ele está tão ansioso aí pelo término do jejum. Esse item também configura-se como item verdadeiro. E aí o item 5 agora para a gente fechar a nossa resolução. O advérbio quando, presente nas falas de ambas as personagens, expressa circunstância de modo. Pessoal, quando dá a ideia de tempo, né? O momento em que vai acabar o período de jejum. Logo, chegamos aí à nossa resposta. Os itens 1, 3 e 4 estão corretos. Revendo eles aqui, ó. O item 1, a vírgula aqui isola o vocativo. O item 3, o sujeito está após o verbo, a gente confirma. E o item 4, as exclamações que aparecem lá, dando aquela ênfase na fala do personagem. Então, pessoal, de acordo aí comigo, tudo certo? Vamos seguir. Texto 6. Uma revisão de dados recentes sobre a morte das línguas. Tema interessante, né? Morte das línguas. Vamos dar uma lida aqui rapidinho. Linguistas preveem que metade das mais de 6.000 línguas faladas no mundo desaparecerá em um século. Uma taxa de extinção que supera as estimativas mais pessimistas quanto à extinção de espécies biológicas. Segundo a Unesco, 96% da população mundial falam só 4% das línguas existentes. E apenas 4% da humanidade partilha o restante dos idiomas, metade dos quais se encontra em perigo de extinção. Entre 20 e 30 idiomas desaparecem por ano, uma média de uma língua a cada 2 semanas. A perda de línguas raras é lamentável por várias razões. Em primeiro lugar, pelo interesse científico que despertam. Algumas questões básicas da linguística estão longe de estar inteiramente resolvidas. E essas línguas ajudam a saber quais elementos da gramática e do vocabulário são realmente universais, isto é, resultantes das características do próprio cérebro humano. A ciência também tenta reconstruir o percurso das antigas migrações, fazendo um levantamento de palavras emprestadas, que ocorrem em línguas sem qualquer parentesco. Afinal, se línguas não aparentadas partilham palavras, então seus povos estiveram em contato em algum momento. Um comunicado do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, PNUMA, diz que o desaparecimento de uma língua e de seu contexto cultural equivale a queimar um livro único sobre a natureza. Afinal, cada povo tem um modo único de ver a vida. Por exemplo, a palavra russa mir significa igualmente aldeia, mundo e paz. É que, com os aldeões russos da Idade Média, tinham de fugir para as florestas em tempos de guerra. A aldeia era para eles o próprio mundo, ao menos enquanto houvesse paz.
Então, por isso aí que a palavra me, né, é associada aí a 3 sentidos diferentes. Vamos embora aí. Artigo interessante, né? Olha só, na frase, linguistas preveem que metade das mais de 6.000 línguas faladas no mundo desaparecerá em um século, que aparece no início do texto 6, o vocábulo que funciona como. Então, vamos lá. A gente vai observar aqui o seguinte, ó. Início do texto 6. Linguistas preveem que metade dos mais de 6.000. Aqui é o suficiente. Tem uma dica para você saber se esse que é uma conjunção integrante. O que é que você vai fazer? Substitui o trecho seguinte por isso. Olha só. Linguistas preveem isso. Isso o quê? Que metade dos mais de 6.000 línguas, e aí segue. Então, pessoal, a palavrinha isso coube aí direitinho onde está o que. Isso comprova para a gente que esse que é uma conjunção subordinativa integrante, popularmente conhecida como conjunção integrante. Veja que a conjunção integrante é a opção aqui em 3 respostas. Eu tenho no A, no C e tenho no E. Então, eu já sei que B e D estão fora. Vamos avaliar aí A, C e E? Na A eu tenho o seguinte, conjunção integrante e introduz uma nova oração com o valor de predicativo do sujeito, ou seja, seria uma oração subordinada substantiva predicativa, né? Aí a gente vai ver aqui, ó, mas prevém que metade das mais de 6.000. Gente, olha só, o verbo é prever. Quem prevê, prevê algo. Os linguistas preveem o quê? Isso, que metade das mais de 6.000. Então, pessoal, não é uma questão aqui diferente do que a gente já espera, que é um objeto direto, pois quem prevê, prevê algo, né? O que é que foi previsto? Que metade das mais de 6.000 línguas faladas no mundo desaparecerá em um século. Então já sei que é um objeto direto, descartando aí, ó, o que diz no item A, tá? Que ele fala em predicativo do sujeito. Não é. Para ser predicativo, eu ia encontrar o que? Ali um verbo de ligação, uma característica, né? E não foi o que eu achei. O item C, ó, conjunção integrante e introduz uma nova oração com valor de sujeito. Também não é uma subjetiva. Tivesse valor de sujeito, seria oração subordinada, substantiva, subjetiva. Não é. Eu teria que ter aí o quê? Verbo de ligação. Em um momento eu tenho o predicativo, no outro eu tenho o sujeito. Aqui eu não tenho essa situação. Aqui eu tenho um verbo nocional. Então o que é que vai acontecer? Ó, letra E, né? Nós temos uma conjunção integrante que introduz aí um valor, que introduz aí o objeto direto, não é isso? Vamos seguindo aí agora para a próxima questão da gente. A gente encontra aí mais um texto agora chamado Preconceito no Ambiente Escolar. E aí nós temos aí o subtítulo, né? Preconceito predomina nas escolas, diz pesquisa. Adiantando aqui um pouquinho, só para a gente já dar uma olhadinha, olha só, jornaldacidade.ol.com. Isso aí mostra para a gente que estamos diante de um gênero jornalístico, né? Provavelmente uma notícia ou uma reportagem. Como a gente tem um detalhamento dos dados, então nós estamos diante provavelmente aí de uma reportagem, né? Vamos lá dar uma olhadinha aí no que o texto traz para a gente. Pesquisa revela que 99,3% das pessoas que integram a comunidade escolar têm algum tipo de preconceito. A ocorrência de bullying também foi detectada. Da redação. Uma pesquisa divulgada nesta semana revelou um panorama desabonador nas escolas brasileiras. O estudo constatou que o preconceito predomina nas instituições de ensino, onde esse tipo de atitude está presente entre estudantes, professores, diretores, funcionários e pais. A pesquisa concluiu que 99,3% dos entrevistados possuem algum tipo de preconceito. O estudo ouviu 18.599 pais, alunos, professores, diretores e funcionários de 501 escolas públicas de todo o país. Ele constatou que 80% dos entrevistados gostaria de manter algum tipo de distanciamento social de deficientes, homossexuais, pobres e negros. Outros 96,5% têm preconceito com relação a deficientes e 94,2% têm preconceito racial. A pesquisa foi realizada pela FIP, Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a pedido do INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, órgão ligado ao MEC, Ministério da Educação e Cultura. A pesquisa indica ainda que os deficientes mentais são os que sofrem maior preconceito.
Dos entrevistados, 98,9% disseram querer manter alguma distância dessas pessoas. Em seguida, vem os homossexuais, com 98,9%, ciganos, com 97,3%, deficientes físicos, 96,2%, índios, 95,3% e pobres, 94,9%. Moradores da periferia ou de favelas, 94,6%. Moradores da área rural, 91,1%. E negros, 90,9%. O estudo também verificou a ocorrência de bullying, situação em que a pessoa é discriminada, agredida, humilhada ou acusada injustamente por pertencer a um grupo social discriminado. Segundo a pesquisa, pelo menos 10% dos alunos relataram ter conhecimento de situações parecidas. Neste ranking, a maior ocorrência é com relação a negros, 19%, seguidos por pobres, 18,2%, e homossexuais, 17,4%. No caso dos professores, a discriminação acontece por causa da idade e com relação aos funcionários, a pobreza é fator preponderante. Então, pessoal, a gente vê aí essa discussão sobre, o preconceito no ambiente escolar. Não é somente as pessoas, os alunos, que sofrem preconceito. Funcionários também sofrem preconceitos. Inclusive os próprios pais, quando estão na escola, passam por algum tipo de preconceito. É uma triste realidade, esse tipo de informação no nosso país. Mas até que a coisa mude, o tempo vai passar e vai demorar um pouquinho, Vamos lá. A pesquisa indica ainda que os deficientes mentais são os que sofrem maior preconceito. Considerando sua inserção no texto 3, o vocabulário ainda, em negrito no trecho, pode, sem prejuízo de sentido, ser substituído por até, pois, como também, ou nenhuma das alternativas. O que a gente vai fazer aí? Vamos substituir. A pesquisa indica até que os deficientes, não. A pesquisa indica, pois, que os deficientes, também não. A pesquisa indica como que os deficientes mentais, não. O sentido daí é outro, Comparação. Agora, a pesquisa indica também que os deficientes mentais são os que sofrem maior preconceito. Dá a ideia de adição. Temos aí uma conjunção aditiva, tá? Colocando também, a gente consegue dar essa inserção de informação. É uma soma. Gabarito aí, letra D. Vamos seguir para a questão do número 11. A pesquisa indica ainda que os deficientes mentais são os que sofrem maior preconceito. No trecho destacado, a palavra ainda acentua. Aí, vem aqui para mim. Falei com vocês agora há pouco sobre essa história de acentuar e atenuar. A gente já viu que esse vocabulário de prova é essencial. Então você, fera, tem que estar a par disso aí. Ler as questões com cuidado, conhecer bem as palavras, vai fazer diferença na hora que você estiver lá resolvendo as questões. Anteriormente, eu já havia comentado que atenuar significa suavizar algo. E acentuar é você tornar algo mais evidente, tá? Você fortalecer alguma coisa, no sentido assim, deixá-la mais visível, tá? Então vamos lá para o slide novamente, a gente vê o seguinte aqui, No trecho destacado, a palavra ainda acentua, ou seja, ela fortalece o quê? A negação do preconceito, gravidade do preconceito, adição de mais um preconceito, diminuição do valor do preconceito ou nenhuma das anteriores. Pessoal, a gente já viu que é uma conjunção aditiva, Por ser conjunção aditiva, dá a ideia de soma, de adição. Então, o que a gente vai ver ali agora? A gravidade do preconceito é o que vai ser aí exposto para a gente. Porque a pesquisa indica ainda, esse ainda, apesar de trazer uma ideia de soma com relação à informação, ele dá ele tem um peso a mais, quando a gente fala em acentuar, ele tem um peso a mais sobre o preconceito. É aquela história, como se fosse assim, como se não bastasse, ter todos os preconceitos que existem, ainda os deficientes mentais são os que mais sofrem, tá? Então ele faz aí ele dá uma ideia da gravidade do preconceito. Nossa resposta aí é o item B, ok? Eu estou falando isso para vocês porque fiquem atentos a um detalhe. A questão anterior, ela falava dessa questão, ela falava de algo que é relativo à gramática, os elementos da gramática. Então esse termo ainda, o vocábulo ainda, palavra, ela tem um valor.
Agora aqui a gente está aplicando ao sentido, né? Então o sentido aqui, no caso, acentua-se o quê? A gravidade do preconceito. Então ela vem assim com a intenção de mostrar o quanto esse preconceito é grave, potencializa isso, né? Então, pessoal, vamos aí para a questão 12, slide aí na tela. A gente tem o seguinte, ó. Leia as afirmativas a seguir relativas à ocorrência do vocábulo os no trecho e responda ao que se pede. O trecho está aí, né? A pesquisa indica ainda que os deficientes mentais são os que sofrem o maior preconceito. O item 1 diz o seguinte: ambos podem ser classificados como pronomes. Na verdade, pessoal, não dá para a gente classificar os dois como pronomes, né? Porque aqui, ó, os deficientes, eu estou me referindo ao substantivo. Então, a gente não pode dizer que esse os aqui, ele é um pronome, ele é um artigo, certo? Está acompanhando aqui o elemento nuclear deficientes. Foca aí no item 2. Ambos podem ser classificados como artigos. Aí também não, né, pessoal? Esse os aqui não está acompanhando um substantivo, então ele não tem o valor de artigo. A gente vai agora ver o item 3. A primeira ocorrência é um artigo. Ok, perfeito. Veja que ele aqui relaciona-se com o substantivo e tem função de artigo. Então o item 3 ele é verdadeiro. Olha o item 4. Deficientes mentais são os que sofrem o maior preconceito. Os que sofrem, aqueles que sofrem, né? Ele tem um valor de pronome, faz uma referência pronominal aí. Então a gente tem como resposta o item B. 3 e 4 estão corretos. O primeiro tem valor de artigo e o segundo tem valor de pronome. Tá? Vamos lá. Texto 8 aí, para a gente trabalhar. Mais uma vez um texto multimodal, né? Eu tenho aqui verbal e não verbal. Os dois garotinhos aqui conversando. Primeiro ponto da leitura, vamos avaliar o não verbal. Olha o ambiente, a gente vê aqui um jogo de imagens que mostram as crianças com aparência pobre, né, mal vestidas, apenas com short, pés no chão, e um pouquinho para cá a gente já observa o que seria uma favela, né, uma comunidade carente. E aí o primeiro personagem fala assim: a maioridade penal vai ser 16 anos. E o outro diz: sem problemas, a gente nunca chega até lá mesmo. Ou seja, o que essa charge aí está trazendo para a gente? Porque a gente tem que entender que a charge ela é temporal, né? Ela existe no momento, um contexto que faz com que ela apareça. É diferente do cartoon. Você pega assim um cartoon feito Mafalda, do Kino, ou Calvin, do Bill Watterson, né? São cartoons porque eles têm uma frequência na produção. Não estão ligados especificamente a um fato, a um acontecimento. Eles trabalham com temas mais universais. Aqui a gente tem uma charge, ou seja, ela é temporal. Nesse período aqui, se discutia bastante sobre esse reajuste da maioridade penal. Ou seja, se reduziria, né, essa maioridade penal para poder prender as pessoas que cometem delitos mais novas, os mais jovens, e evitar que os mais jovens se saiam ilesos, né, quando cometem algum tipo de crime. E aí eles estão dizendo aqui nessa conversa, né, que para o segundo aqui não vai fazer diferença, porque eles não vão chegar lá. O que essa charge quer dizer, pessoal? No fundo, ele quer dizer aqui que a gente tem outras coisas para se preocupar. Em vez de ficar se preocupando com a maioridade penal, poderia se preocupar, por exemplo, com a expectativa de vida desses meninos carentes, que não têm muitas perspectivas porque eles faltam a oportunidade, né? Bom, vamos seguindo aí. No texto 8, né, que é esse que a gente acabou de ler, os elementos linguísticos nunca e lá têm, respectivamente, sentido de. Bom, nunca dá a ideia de negação, certeza, negação ou certeza, né? Ou NDA. Então a gente tem aí sempre ou negação ou certeza. O que vai definir agora a nossa resposta? É essa palavrinha lá. Então a gente vê aqui no texto, ó, sem problemas, a gente nunca chega até lá mesmo. Até lá, esse lá, pessoal, geralmente dá a ideia de lugar, tá? Mas aqui, qual é a referência que eu tenho? Ele está falando da maioridade penal, idade, 16 anos. A gente nunca chega até lá, então não é uma ideia de deslocamento, né, geográfico, é uma ideia de tempo. Então aí a gente pode vir para cá agora, ó, e resolver a questão. Seria negação e tempo ou seria negação e lugar? A gente vê aqui, ó, negação e tempo, com certeza. Porque eles estão dizendo que nunca vão chegar, então nunca é um advérbio de negação. E esse lá, como eu falei agora há pouco, geralmente usado para lugar, mas aqui o referente é a idade. Então ele está falando do tempo, eles nunca vão chegar até os 16 anos, é temporal, ok? Vamos ver a questão 14, mas antes disso, texto 9, né? Olha o texto aí na tela. Nós temos aqui uma imagem, foca aí no slide na tela, a gente tem aqui uma imagem em que
Essa mulher com essa indumentária, né, um vestido, a balança na mão e a venda nos olhos, ela representa quem? A justiça. O fera aí, ó, tem que ter conhecimento de mundo. Se você pesquisar na internet, justiça e botar imagens, vai aparecer uma mulherzinha assim, ó, segurando uma balança, né, e com a venda nos olhos. A justiça é cega e como a balança representa ali a igualdade entre os lados, né, ela tem que ser justa, certo? Então essa mulher aqui representa a justiça. O garotinho ali está ameaçando a justiça com uma arma pesada na mão. E ele diz, se reduzir a maioridade penal, morre. Então ele está ameaçando a justiça, tá? Aí, ó, o texto diz o seguinte, a questão. A leitura do texto 3 permite afirmar que... Então você vai se debruçar sobre o texto, vai fazer algumas reflexões e vai nos dar a resposta. Esta aí é a questão desafio, questão 14, e a gente retoma aí na próxima aula. Um grande abraço a todos. Foi um prazer estar com vocês mais uma vez e a gente se vê por aí.